Fala, bonecos e bonecas! Sacanagem. Opa, tudo bom? Meu nome é Luan e você está no canal Nerd do Século XXI, canal 100% brasileiro focado em cultura nerd ou geek, como preferir. E fantasia. Seja alta, baixa ou dark, fantasia é legal pra caralho. E o tão famoso jogo Warhammer 40k foi feito com base em um jogo da mesma empresa que tinha essa pegada da fantasia, Warhammer Fantasy, que hoje em dia tem o seu primo mais atual, o Age of Sigmar. Nesse vídeo a gente vai abordar o que é o Warhammer Fantasy e Age of Sigmar, e também suas diferenças. E fica até o final do vídeo, que mesmo se você não conhece o Warhammer, se você gosta de Senhor dos Anéis ou qualquer outro universo de fantasia, você vai gostar desse vídeo. Então, o que é o Warhammer? Warhammer Fantasy e Age of Sigmar são universos de fantasia criados pela Games Workshop, famosos por seus jogos de miniaturas de batalha, narrativas épicas e personagens marcantes. Warhammer Fantasy é um mundo sombrio e brutal, inspirado em mitologia europeia, onde impérios humanos, elfos, anões, orcs e forças demoníacas disputam o controle de um continente devastado pela guerra. Ele surgiu como um jogo de estratégia de miniaturas chamado de Warhammer Fantasy Battles, lançado em 1983. Já Age of Sigmar é o sucessor espiritual do Warhammer Fantasy. Lançado em 2015, ele reconstrói o universo após a destruição total do mundo antigo, trazendo uma nova mitologia, novos deuses, planos dimensionais e exércitos reformulados. Age of Sigmar é mais épico e mais fantástico e mais visualmente ousado, mantendo foco em batalhas entre facções poderosas, mas agora com um tom mais mitológico. Warhammer Fantasy nasceu em 1983, criado por Rick Priestley e a equipe da Games Workshop. Na época, a ideia era lançar um jogo de combate com miniaturas, que pudesse ser usado tanto em campanhas de RPG, quanto como um jogo tático autônomo. Com o tempo, o universo se expandiu com livros, campanhas, jogos de computador e romances, se tornando um dos mundos de fantasia mais ricos já criados. Por mais de 30 anos, o Warhammer Fantasy foi palco de batalhas memoráveis, mas em 2015 a Games Workshop tomou uma decisão polêmica: encerrar o mundo antigo com um evento cataclísmico chamado de The End Times, dando início ao Age of Sigmar. Age of Sigmar surgiu como uma reformulação radical. O mundo foi destruído, e os sobreviventes, ou seus descendentes místicos, passaram a habitar os novos reinos elementais chamados de os Reinos Mortais. A mudança foi inicialmente bem controversa, mas ao longo dos anos, o novo cenário ganhou força como um sistema de jogo renovado, novas facções e uma mitologia própria. Em Warhammer Fantasy, o mundo gira em torno de um continente central, onde o Império dos Homens, inspirado no Sacro Império Romano Germânico, enfrenta ameaças constantes de hordas do caos, orcs, mortos-vivos, ratos humanoides, chamados de Skaven, que tem vídeo no canal, entre outros. A magia é poderosa, mas perigosa, corrompida pelos deuses do caos. O tom é sombrio e o mundo parece sempre à beira da destruição. Já em Age of Sigmar apresenta um panteão de deuses liderado por Sigmar, o antigo herói humano de Warhammer Fantasy, agora divinizado. O universo se passa em vários reinos mágicos interligados, como Aqshy, o reino do fogo, Shyish, o reino da morte, Ghyren, o reino da vida e entre outros. Cada reino tem suas próprias paisagens, culturas e guerras. Sigmar cria um exército celestial de guerreiros imortais, chamados de os Stormcast Eternals, para combater as forças do caos, da morte e da destruição. A lore do Age of Sigmar é mais mística e grandiosa, com batalhas que envolvem deuses e forças elementais. E uma coisa que os dois mundos giram muito em torno são os exércitos, e a gente vai abordar eles agora. Em Warhammer Fantasy, assim como na vida real, cada exército representa uma nação, cultura ou raça clássica da fantasia medieval, como uma dose generosa do estilo sombrio que define o universo. Agora a gente pode mergulhar um pouquinho mais em cada um deles.
Inspirado no Sacro Império Romano Germânico, o Império é o coração da civilização humana. Seus exércitos misturam tecnologia primitiva com fé e magia. São cavaleiros de armaduras completas, regimentos disciplinados de piques e mosquetes. Magos das ordens arcanas e poderosas máquinas de guerra como canhões, lançadores e foguetes e até tanques a vapor. Governado por Karl Franz, o Império é constantemente ameaçado por forças externas e internas, lutando contra cultos do caos, invasões de monstros e guerras civis. Os elfos são divididos em 3 civilizações distintas. Os Altos Elfos, que são os habitantes das Ilhas de Ulthuan, eles são mestres da magia e do combate elegante, e suas forças incluem exércitos organizados, frotas navais e criaturas como dragões. A gente tem os Elfos Negros, que são exilados, os cruéis de Naggaroth, e vivem pra guerra, escravidão e rituais sombrios, bem parecido com os do Cari de 40k. Seus exércitos são rápidos, impiedosos e cruéis, com hidras, assassinos e feiticeiras. A gente também tem os Elfos Silvestres, habitantes das florestas de Atal Lorien, e são guardiões místicos da natureza, usam emboscadas, arqueiros letais e criaturas como homens, árvores e espíritos da floresta. Agora a gente pode falar da minha raça favorita de Warhammer Fantasy, os Dwarfs ou os Anões. Eles são antigos e resilientes, vivem em fortalezas nas montanhas de Karazhan-Kor, e são especialistas em engenharia, combate defensivo e têm um ódio profundo por orcs, goblins e traidores. Seus exércitos contam com guerreiros blindados, canhões rúnicos, girocópteros e uma cultura baseada em honra e na vingança, tudo registrado no lendário Livro dos Rancores. Também conhecido como os Greenskins, os Pele Verdes, são selvagens, imprevisíveis e brutais. Os orcs são fortes e adoram brigar, enquanto os goblins são covardes e traiçoeiros. Mas em grande número, seu exército é caótico, com trolls, aranhas gigantes, catapultas improvisadas e até goblins montados em lobos, e isso é muito legal. A comédia e a loucura caminham lado a lado com a destruição em suas fileiras. Um dos conceitos mais originais de Warhammer Fantasy, os Skaven, tem vídeo no canal! São uma raça de ratos humanoides que vivem em cidades subterrâneas. Seus exércitos são vastos, numerosos e extremamente instáveis. Usam tecnologia movida a pedra bruxa, uma fonte de energia mutagênica e perigosa. Eles têm engenhocas como canhões de raios, globos de gás venenosos, mutantes, hordas de escravos e assassinos às sombras. E agora a gente pode falar do caos, que em Warhammer 40k é minha parte favorita, mas quando se fala de anão não tem nada que compete comigo. O caos é a grande ameaça cósmica do mundo. Originado dos ventos da magia corrompida, ele se manifesta em 4 deuses: Khorne, deus do sangue da guerra, Nurgle, deus da pestilência, Tzeentch, deus da mudança e da manipulação arcana, e Slaanesh, deus da luxúria, imperfeição e excesso. Perfeição, desculpa. Seus seguidores são bárbaros mutantes, cavaleiros demoníacos, feiticeiros enlouquecidos e demônios das profundezas do imaterial. O norte do mundo é lar das tribos que adoram caos, sonhando em transformar o mundo em um império profano. Agora a gente pode falar das forças da morte, que são divididas em 2. Os condes vampíricos, que são inspirados no folclore gótico, são necromantes e vampiros que comandam exércitos de zumbis, esqueletos, espectros e bestas monstruosas. Eles vivem em castelos amaldiçoados buscando poder eterno. E uma galerinha que serviu de inspiração para os Necrons lá na frente, os Tunkins são originários da antiga Nerrekara e são inspirados também no Egito Antigo. São mortos-vivos orgulhosos que comandam legiões de esqueletos, esfinges colossais e carruagens, e são guiados por uma horda ancestral de maldição milenar. Com a destruição do mundo antigo, os exércitos de Age of Sigmar foram reorganizados em 4 grandes alianças: Ordem, Caos, Morte e Destruição. E a gente vai falar dos exércitos pertencentes a cada uma devagarzinho. Começando com a Ordem, a Aliança da Ordem busca restaurar a civilização e combater o caos. E essa civilização inclui os Stormcast Eternos, que são guerreiros forjados pelo próprio Sigmar, imortais, e eles são relâmpagos vivos, lembrando Cavaleiros Celestiais. Tem os Dwarden, que são anões modernos, divididos entre os Fire Slayers, caçadores e mercenários que adoram Grinir, e os Caradon Overlords, anões industriais, que voam em naves aéreas movidos a Eterouro. A Elves incluem várias raças élficas, como os Lumineth e os Daughters of Cain, e também os Idoneth Deepkin. E também tem os Seraphon, que também são que eu também já fiz vídeo, que são antigos homens lagartos, agora reimaginados como entidades celestiais da Ordem, guiados pelos Slann, magos sapos ancestrais. O caos semelhante ao fantasy, os deuses do caos continuam a corromper e a conquistar. A gente tem as legiões de mortais, mutantes e monstros que adoram um dos 4 deuses,
Os demônios do caos, que são seres imortais das dimensões do caos, que são invocados em combate e eles são uma extensão dos demônios do caos. Slaves to Darkness são guerreiros bárbaros que vendem suas almas em troca de poder, como Archaon, o grande campeão do caos. Falando da morte, Nagash, o supremo necromante do Antigo Mundo, ascende como deus da morte, e sob seu domínio estão as legiões de Nagash, que são exércitos de mortos-vivos comandados por vampiros necromantes, a Night Haunt, que são espectros, fantasmas e aparições que invadem os reinos com gritos e correntes, e os Ossiarch Bone Reapers, guerreiros esculpidos com ossos coletados em guerra, organizados como uma legião implacável. E por último a gente vai falar da destruição. Essa aliança é composta por forças que não querem dominar nem salvar o mundo, eles só querem destruir. Os Orcs, agora divididos em várias subfacções, como os Iron Jaws, guerreiros brutais, e Cruel Boys, mais traiçoeiros e estrategistas. Nós temos os Gloomspite Gits, que são goblins alucinados por cogumelos, monstros das cavernas e aranhas gigantescas. Os Ogre Maw Tribes, que são ogros famintos, seguidores do deus da fome, que caçam qualquer coisa que se mova. E também tem os Sons of Behemoth, que são gigantes colossais que esmagam cidades inteiras sozinhos. Cada facção em ambos os universos tem suas próprias narrativas, estilos visuais únicos e mecânicas de jogo distintas, seja comandando uma legião disciplinada do Império ou um exército caótico de goblins psíquicos. Há sempre uma história épica por trás de cada miniatura no campo de batalha. E se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo individual sobre cada uma ou um vídeo maior mais aprofundado sobre todas. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Lembra de dar o like e manda para algum amigo, que isso me ajuda bastante. Mas, pra gente continuar o vídeo, a maior diferença entre o Warhammer Fantasy e Age of Sigmar tá na estrutura dos universos. O Warhammer Fantasy é um mundo único, contínuo, com uma pegada medieval sombria. É uma fantasia low magic, onde até a magia é perigosa. Tudo é sujo, decadente e realista, meio a fantasia. Age of Sigmar é uma fantasia de alto nível, quase mitológica. Os personagens são semideuses, os cenários são mundos inteiros e as narrativas são mais épicas, cheias de batalhas e entidades cósmicas. No jogo, Fantasy usava um sistema de blocos regimentais e um movimento mais tático. Age of Sigmar foca em unidades mais livres, com regras simplificadas, mais complexidade estratégica em habilidades e sinergias. Visualmente, Age of Sigmar também é mais ousado, miniaturas maiores, poses mais dinâmicas e um design que mistura o clássico com o inovador. Warhammer Fantasy e Age of Sigmar são cada um a seu modo gigantes da fantasia moderna. Fantasy representa o auge da fantasia sombria, com política, corrupção e desesperança. Já o Age of Sigmar representa o renascimento, a mitologia em expansão e o eterno combate entre a ordem, caos, morte e destruição. Seja você um fã de batalhas medievais clássicas ou de guerras épicas entre os deuses e monstros, há espaço para você nesses universos. No final, ambos compartilham o mesmo espírito, contar histórias de guerra, sacrifício e glória em um mundo onde tudo pode acontecer, desde que você esteja pronto para lutar por isso. Eu agradeço muito pela sua atenção e se você quiser, compartilhe esse vídeo que me ajuda pra caramba. Se inscreve e por hoje eu fico por aqui. Que o Imperador os abençoe e até mais ver.